Ao longo da história, inúmeras lendas falam sobre cidades perdidas, civilizações desaparecidas e lugares misteriosos que desafiam nossa compreensão. Mas, e se uma dessas cidades tivesse sido habitada pelos próprios anjos caídos? A Bíblia Sagrada menciona que esses seres, expulsos do céu, desceram à terra e tiveram influência direta sobre os humanos. Será que há vestígios físicos dessa presença em algum lugar do mundo? O livro de Gênesis 6 menciona que os filhos de Deus desceram à terra e tiveram filhos com mulheres humanas. Esses descendentes foram chamados de Nefilins, seres gigantes e poderosos que marcaram uma era de grande corrupção antes do dilúvio. Mas onde essas entidades habitavam? Existiria uma cidade onde os anjos caídos estabeleceram seu domínio? Algumas teorias apontam que a antiga cidade de Enoque, mencionada em Gênesis 4:17, pode ter sido uma das primeiras cidades construídas na Terra. Segundo relatos bíblicos, Caim fundou essa cidade e a nomeou em homenagem a seu filho. Mas, e se essa cidade também foi habitada pelos anjos caídos, que influenciaram sua cultura e costumes? Arqueólogos e pesquisadores apontam para cidades megalíticas espalhadas pelo mundo que possuem estruturas tão impressionantes que desafiam as tecnologias conhecidas da época. Lugares como Baalbek, no Líbano, apresentam blocos de pedra gigantescos, cujo transporte e encaixe são um mistério. Será que esses locais foram erguidos com conhecimento adquirido dos anjos caídos? Outro ponto que reforça essa teoria é a existência de cidades que foram abandonadas repentinamente. Lugares como Göbekli Tepe, na Turquia, que data de pelo menos 12 mil anos, desafiam a lógica histórica e podem indicar um conhecimento superior. Poderiam essas cidades ter sido centros de influência espiritual, onde os anjos caídos ensinaram segredos proibidos aos humanos? O livro apócrifo de Enoque descreve que os anjos caídos ensinaram aos homens artes como a metalurgia, a astronomia e ciências ocultas. Essas habilidades foram passadas às civilizações antigas, levando ao desenvolvimento de grandes impérios. Mas se isso for verdade, onde estavam esses seres antes do dilúvio? Teriam habitado uma cidade que desapareceu misteriosamente? Muitos teólogos acreditam que os anjos caídos e seus descendentes foram os responsáveis por espalhar um conhecimento proibido que levou a humanidade à destruição. O dilúvio pode ter sido uma resposta de Deus para purificar a terra dessa influência. Mas, e se ruínas dessa civilização ainda existirem, escondidas sob as águas ou soterradas pelo tempo? Em diversas culturas antigas, encontramos relatos de cidades que foram destruídas por deuses enfurecidos. A história de Atlântida, por exemplo, menciona uma cidade avançada que foi submersa devido à corrupção de seus habitantes. Seria essa lenda um reflexo de eventos reais ligados à queda dos anjos? Outro indício intrigante é o relato de cidades subterrâneas, como Derinkuyu, na Turquia. Essa impressionante cidade subterrânea poderia ter sido um refúgio construído para escapar de algo muito maior. Estariam essas construções ligadas aos tempos em que os anjos caídos caminhavam sobre a terra? Se essas cidades realmente existiram, por que a história convencional não as reconhece? Seriam essas evidências mantidas em segredo para evitar questionamentos sobre a verdadeira origem da humanidade? O que aconteceria se descobríssemos ruínas que provassem essa narrativa? A busca por cidades perdidas sempre fascinou arqueólogos e exploradores. Mas, e se em algum lugar remoto ainda existirem vestígios dessa era, em que os anjos caídos andavam entre os homens? Qual seria o impacto dessa descoberta para nossa compreensão da Bíblia e da história humana? Independentemente da localização dessa cidade perdida, a Bíblia nos ensina que a influência dos anjos caídos continua existindo no mundo espiritual. Os enganos e corrupções que começaram naquela época permanecem atuando até hoje, de formas diferentes, mas com o mesmo propósito: afastar a humanidade de Deus. O mais importante não é apenas encontrar evidências físicas, mas compreender que o verdadeiro conhecimento está na palavra de Deus.
Devemos buscar discernimento para entender os sinais e não cair nos mesmos erros do passado. Agora queremos saber sua opinião. Você acredita que uma cidade habitada pelos anjos caídos realmente existiu? Ou isso seria apenas um mito? Deixe seu comentário. Se gosta de mistérios bíblicos, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Até o próximo vídeo.